Então, bom dia a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. Vamos fazer uma prece para nós começarmos com elevação o nosso estudo, né? Podemos nos sintonizar com os espíritos amigos que aqui estão. E vamos então todos fecharmos os olhos e criarmos um ambiente interno favorável, diminuindo a estimulação externa e interiorizando-nos para que possamos buscar no nosso íntimo a presença divina, a presença deste ambiente de paz interno, que nós possamos vivenciar essa serenidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E podemos dizer: Senhor Jesus, gratos te somos, Senhor, por estarmos juntos novamente e por podermos estudar o Teu Evangelho, os Teus exemplos, que atravessam milênios e ainda chegam aos nossos ouvidos como um doce apelo à renovação, um doce chamado a uma vida melhor, mais plena, mais feliz, em que nós podemos respirar um clima de paz e de harmonia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela ajuda espiritual, por essa sala, obrigado pela casa espírita, pelos amigos que cada dia se aproximam mais do nosso coração. Que a Tua luz permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos estudar. Deixa eu pegar aqui a continuidade, né? Pegar o livro, o Evangelho de Marcos. No livro nós estamos usando o Novo Testamento, né, do Haroldo Dutra Dias. Peraí, só um pouquinho. Eu tinha deixado certinho aqui, ele virou. Tá. Muito bem. Na semana passada, nós falamos sobre a cura da sogra de Pedro, né? Semana passada nós falamos sobre isso. O último item, né, que a gente abordou foi esse, né, pessoal? Então hoje nós vamos começar sobre a oração e peregrinação na Galileia, tá? Oração e peregrinação na Galileia. É o tópico que nós vamos pegar. O capítulo 1 ainda, versículo 35, tá? Capítulo 1, versículo 35. Então vamos lá. Esse tópico aqui, ele pode ser encontrado também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25, e Lucas, capítulo 4, versículos 42 a 44, tá? Então vamos lá. Levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo. Ali orava. Ah, isso aqui a gente fez também, né? Isso aqui já foi também. Ah, desculpa, pessoal. Esse tópico aqui já foi também. Agora é o cura de um leproso, tá? Cura de um leproso. A partir do versículo 40 aqui, vocês me desculpem. Tem também Mateus 8, 1, 4 e Lucas 5, 12, 16, tá? E vem a ele um leproso rogando-lhe, ajoelhando-se e dizendo... Ah, pessoal, isso aqui também já foi. Desculpa, acho que eu parei uns tópicos adiante ali. Minha cabeça parou uns tópicos ali. Porque essa cura de um leproso também já foi. Vocês lembram, né? Que ali Jesus pediu para ele não contar para ninguém e
e procurar o templo, né? Para mostrar que ele tinha sido curado, né? A cura de um leproso, né? Agora é a cura de um paralítico. Agora é para valer, hein? Agora é para valer, tá? Vocês me desculpem a confusão aí. Então agora é o capítulo 2. Vocês também não me ajudam, né? Vocês nem para me lembrar, né? Onde é que a gente parou. Então vamos lá. Capítulo 2 nós vamos começar, tá? Depois de alguns dias entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Cafarnaum era uma das cidades ali beirando o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, né? Tá? Era uma das cidades ali, Betsaida, várias outras, né? Então, depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta, e falava-lhes a palavra. Eles vêm trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixando o catre no qual o paralítico jazia. Então, olha só, eles estavam numa casa, ali em Cafarnaum, né? E Jesus estava ali junto com muitas pessoas ali dentro da casa e não tinha como colocar esse doente dentro do ambiente da casa ali, né? Para que ele pudesse estar com Jesus. Estava, inclusive, numa cama, né? Então, o que eles fizeram? Eles abriram o teto da casa, e baixaram a cama ali no meio onde Jesus estava. Que coisa, né, pessoal? Já pensou? Que trabalheira, né? Bom dia, Leila. Seja bem-vinda. Todos que estão chegando aí, um abraço. Né? Um trabalho danado, né? Ter que abrir o teto ali da casa para baixar a cama para o doente ter acesso a Jesus, né? Jesus, vendo a fé deles, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Né? Então, olha só, né? Jesus aqui, claramente, ele associa a doença ao pecado. Né? Ao pecado a gente entenderia o erro, né? O erro, a ação negativa que ele deve ter feito no passado. Porque não é à toa, né? A gente sabe no Espiritismo que não é à toa que uma pessoa vem com uma paralisia, né? Vem paralítico, que vem mutilado, né? Com alguma má formação. Não é à toa. A gente sabe, conforme a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação, que tudo tem uma causa, né? Ou até várias causas, né? Então, esse paralítico ele estava vivendo o efeito de uma causa, né? Por quê? Porque a vida ela foi estruturada para nós termos saúde. A lei divina, ela nos conduz todos à saúde, todos ao bem-estar, à harmonia. Isso é o normal, isso é o correto, tá? A lei divina, ela existe e nos proporciona esse tipo de situação. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais saúde, mais plenitude, mais equilíbrio, mais paz, tá? Isso é o certo. Quando nós saímos daquilo que é o correto, né? Quando nós deixamos de amar, quando nós deixamos de servir, quando deixamos de trabalhar, quando deixamos de ajudar, de estudar, de crescer, de desenvolver, aí a lei divina ela impõe reparações, né? Impõe consequências para que a gente perceba que a gente está no caminho errado, né, Márcia? Né? Para o nosso crescimento. Né? Aí vem essas situações dolorosas para demonstrar que nós estamos no caminho errado.
Então a dor ela vem para corrigir os desvios que nós criamos na nossa vida, não agindo conforme a lei divina. Tá? Então Jesus deixa muito claro isso aqui, assim como em outros lugares também, associando a doença ao desvio, ao pecado, né? Ao erro, tá? À ação criminosa, vamos dizer assim, né? A Maria, é como você sempre fala, né, Lê? Quando o amor se instala, a dor vai embora. Se a gente afasta a dor, se a gente afasta o amor, a dor se aproxima. Se a gente aproxima o amor, a dor se afasta, né? É exatamente isso. No contexto das reencarnações e também no contexto do nosso dia a dia, né? Porque isso é uma coisa que a gente pode verificar até facilmente, né? É só a gente começar a cultivar uma atitude negativa e já começa a surgir, né? A gente afasta o amor, já começa a surgir a dor, né? Então vamos lá, né? Filho, teus pecados estão perdoados. Ele vendo a fé do rapaz lá, né? Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Olha, de novo, né? Arrazoavam em seus corações. A gente vê que nos evangelhos a referência sempre é aos corações, né? Não é à mente das pessoas. Isso é uma coisa que até o Carlos Torres Pastorino ele chama atenção no livro Impermanência e Imortalidade, através do Divaldo, né? No Evangelho a gente sempre vê essa referência ao coração, né? Por que ele fala assim? Os fariseus que estavam presentes, alguns fariseus estavam ali também, e vendo Jesus falar, os teus pecados te são perdoados, né? Os fariseus não, os escribas, né? E começaram a conversar entre eles. E disseram, por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar o pecado senão o Deus único? Né? Então aí eles ficaram indignados, né? Achando que Jesus então estava presumindo, né? Estava sendo presunçoso, ele querendo dizer que os pecados estavam perdoados, né? Mas quem que pode fazer isso? Só o Deus único, né? Os escribas falaram. Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz, por que arrazoais em vossos corações? Então olha só, aqui dá até a impressão de uma percepção de Jesus, uma percepção, uma captação, vamos dizer assim, né? Paranormal ali, né? Dá a impressão disso, né? Ele pode ter percebido isso observando eles conversando uns com os outros ali. Aquela percepção que a gente tem, às vezes, né? A gente vê, se percebe um clima meio diferente ali, as pessoas falando, indignadas e tal, né? Pode ser. Mas também pode ser, como diz aqui, olha, Jesus sabendo imediatamente por seu espírito. Aqui dá a impressão de uma coisa mais espiritual, mais telepática, né? Que Jesus sacou intuitivamente ali, percebeu o que estava acontecendo, né? Aquele mal-estar que estava se criando por parte dos escribas, né? Que eles estavam arrazoando entre si, que eles estavam conversando, trocando ideias ali de uma forma negativa a respeito do que ele tinha falado, né? E aí ele diz, por que arrazoais em vossos corações? Aí de novo essa referência ao coração. Não em vossas mentes, em vossos pensamentos, em vossos corações. Né? Interessante a gente observar isso. Que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu catre e anda? Acho fantástica essa frase de Jesus. Né? Acho magnífico isso aqui. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que para ele tanto faz. Ele está dizendo que para ele tanto faz. O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu diga, ó, os teus pecados te são perdoados? Ou vocês querem que eu diga, meu filho, toma a tua cama aí e anda?
Por quê? Porque seja de um jeito, seja de outro, o efeito seria o mesmo. Ele obteria a melhora ali do paralítico, né? Por quê? Porque estava agindo ali uma força diferente, a autoridade dele, né? Que ele tem poder de fazer isso, seja pela palavra dizendo que os pecados tinham sido perdoados, seja pela palavra falando para ele levantar, tomar a cama dele e andar. Para Jesus, tanto faz fazer uma coisa ou outra. Vocês entenderam? Então, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu catre e anda? O que vocês querem que eu fale? Para mim, tanto faz, né? Para mim, tanto faz. Ora, para que saibais, aí Jesus continua, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico, eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Ele acabou fazendo as duas coisas, né? Isso que é interessante, né? Ele acabou fazendo as duas coisas. Ele associou uma coisa a outra. Então ele disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, né? Que era uma das possibilidades dele falar, os teus pecados estão perdoados, né? Que ele falou, inclusive. Então, para que vós saibais que eu tenho esse poder de perdoar pecados, eu digo então, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Né? Interessante, né? Então, Jesus demonstra aí o poder que ele tem. Aqui tem várias coisas, né? Que a gente já falou, a associação da doença com o erro, com o pecado, né? Com a infração cometida, né? Perante a lei divina. E aqui é muito importante, pessoal, que chama a nossa atenção também, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais terapêutico que tem, dos quatro, né? Terapêutico no sentido assim, é o mais focado no Jesus terapeuta, né? É o que mais traz as questões das curas, né? É mais voltado para esse lado assim, que dá para a gente analisar, né? Com relação a esse lado mais clínico, mais médico, mais terapêutico, tá? Então aqui a gente vê uma coisa muito interessante, o poder de perdoar pecados, né? O poder de perdoar pecados através da palavra. Isso aqui é extremamente importante, o poder de perdoar pecados, tá? Jesus ele disse em outro momento que tudo que ele fez nós poderíamos fazer e muito mais, né? Iria vir o Consolador prometido, que iria lembrar o que ele falou, que iria ensinar muitas outras coisas, tal. Então, pessoal, essa é uma das coisas que eu acredito que nós podemos usar, usamos inclusive, podemos usar, necessitamos usar inclusive o poder de perdoar pecados, tá? Alexandre, mas como que a gente vai perdoar pecado? Quem tem esse poder? É só Jesus e Deus e tal, os espíritos superiores. Pessoal, nós estamos tomando posse, vamos dizer assim, à medida que vamos deixando as ilusões de lado, vamos deixando os preconceitos de lado, à medida que vamos deixando as inseguranças de lado, vamos adquirindo a fé que remove montanhas, né, que produz o milagre, à medida que nós vamos assumindo a condição de filhos de Deus, né, vamos entrando em contato com o Self, vamos sabendo o que queremos, né, e como fazemos. À medida que a gente adquire discernimento, nós vamos tomando posse dessas possibilidades todas que Jesus nos oferece, tá? Inclusive o poder de perdoar pecados. Mas como é que isso pode ocorrer? Pessoal, todos os dias, em atendimentos fraternos, em clínicas psicológicas, clínicas psiquiátricas, conversas fraternais em casa ou em qualquer lugar, as pessoas fazem isso. Em qualquer lugar, em qualquer momento, onde haja uma pessoa ouvindo outra pessoa, conversando fraternalmente, né? Quantas culpas muitas vezes são expressas,
pelas pessoas e são recebidas fraternalmente, né? Através desse desabafo que a pessoa faz. Aí a pessoa que escuta, né? Ela conversa, orienta, ajuda, estimula. Quantas vezes, quantos pecados são perdoados? Não é que nós temos esse poder e nós vamos... Pessoal, mas é que a palavra tem esse poder. Esse influxo magnético age no nosso cérebro. Por quê? Porque nós estamos lá, nós estamos com aqueles pontos de culpa, nós estamos lá com aquelas situações problemáticas que nós erramos, estamos fixados neuroticamente. Isso tem repercussões na mente, tem repercussões no cérebro, através de mudanças bioquímicas no cérebro. Quando alguém nos fala com amor, quando alguém nos ouve, quando alguém nos orienta, essa energia que entra pelos nossos ouvidos, essa palavra, ela acaba agindo no sistema nervoso, acaba agindo na mente e vai dissolvendo esses núcleos de dor, esses núcleos de culpa, que é o que Jesus fazia. É lógico que com uma capacidade muito além da nossa, né, pessoal? Isso é inegável, né? Nós não queremos comparar uma situação com a outra. Mas nós acabamos fazendo isso também, tá? A Filomena, mas levamos as pessoas a compreenderem os seus comportamentos. Isso convida-os à mudança, exatamente. Assim como Jesus fazia, né, Filomena? Vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Então vai, reajusta o seu comportamento, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer a vibração para você na casa espírita, na reunião mediúnica, mas faz a tua parte também, cultiva a oração, cultiva o evangelho, faz o evangelho no lar, não é assim que a gente fala? É assim que o atendimento fraterno se processa, né? Então a gente faz essa orientação, né? Então, e cada vez que nós fizermos isso, pessoal, é como Jesus disse, onde estiverem duas ou mais pessoas em meu nome conversando ali, eu estarei no meio delas. Então Jesus está agindo também, onde estão duas pessoas ali dialogando, porque é uma relação fraternal, de ajuda, né? Então Jesus está ali entre nós, nos ajudando com a sua energia, ajudando a dissolver esses pecados, essas culpas, né? Que eventualmente nós possamos trazer dentro de nós, né? Então, de certo modo, todos temos o poder de perdoar pecados, né? Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico, eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo, algo assim nunca vimos. Né? Algo assim nunca vimos. Todos saíram falando. Devia ser impressionante a gente ver, né, tudo isso de uma forma dinâmica, como ocorreu mesmo. Isso nós só vamos ver no plano espiritual, né? Através dos registros da vida, né? Porque isso tudo ficou registrado nos arquivos da vida, né? Então nós podemos ver da história como ela foi mesmo, né? Mas devia ser impressionante a gente ver, né? Essa autoridade de Jesus, a cura se processando e a reação das pessoas, né? Aí nós vamos para o próximo item aqui, chamado de Mateus, tá? Capítulo 2, versículo 13. Novamente saiu para junto do mar e toda a turba vinha a ele e os ensinava. Passando diante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e diz-lhe, segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Né? Então, aqui, né, pessoal, a gente vê o Mateus, né, que era cobrador de impostos, né? O Mateus era um cobrador de impostos e ele é uma pessoa esclarecida, tudo, né? Foi um dos evangelistas, né?
E, e já estava, provavelmente já estava de ânimo preparado para isso, né? É como eu tenho falado para vocês. É muito provável que nessa região toda já estava correndo a notícia de Jesus, de boca em boca, já havia esse clima todo, então não é que Jesus chegava e as pessoas nem conheciam Jesus e nem sabiam quem era e nunca ouviram falar e nem o que ele estava fazendo e Jesus chamava e eles simplesmente iam. É muito pouco provável que isso acontecesse, né? Agora, já havia um ânimo popular, as pessoas já estavam meio preparadas ali. Por quê? Porque era uma região próxima ali, as várias cidadezinhas ali da região, a própria Nazaré, onde Jesus cresceu. Então Jesus estava nas redondezas ali e cresceu nas redondezas, né? Então nesse momento, provavelmente quando ele se aproximou de Mateus, Mateus já estava ali meio predisposto a isso. O que não é nenhum demérito histórico para Jesus, não é nenhum demérito que já houvesse. O próprio João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Ou seja, Jesus ele precisou dessa preparação. Fazia parte da programação. Preparar o ânimo das pessoas. Isso não é nenhum demérito, nenhum demérito para o poder de Jesus, né? É que a gente gosta dessas coisas meio mágicas, né? Jesus chegar e tal, e mudar tudo de uma hora para outra. Não é bem assim. As coisas todas são progressivas, existem planejamentos, existe uma preparação toda, né? Mas a gente gosta dessa coisa meio mágica, assim, né? Então, novamente saiu para junto do mar e toda a turba vinha a ele e os ensinava. Passando adiante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, né? Provavelmente, diz aqui o Haroldo, né? Os coletores ficavam perto da praia a fim de recolher os tributos dos navios que chegavam à Galileia, provenientes do lado oriental do lago, do lado oriental do lago, né? Então aqui o Haroldo está colocando uma ideia, está tentando entender daqui como que se processava essas coletas de impostos, né? Então ele fala, provavelmente ficava ali perto da praia, à medida que os barcos vinham do outro lado do lago, eles faziam a coleta dos impostos, né? Aí a refeição com publicanos e pecadores. Isso sucede que, estando ele reclinado à mesa em sua casa, muitos publicanos, né? Então, os publicanos eram os cobradores de impostos no Império Romano, tá? Muitos publicanos e pecadores reclinavam-se à mesa, né, junto com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos e seguiam-no. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com pecadores e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com publicanos e pecadores. Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas pecadores. Tá? Então aqui, pessoal, os publicanos são cobradores de impostos, né? Mateus era um publicano, era um cobrador de imposto, né? E Jesus estava sentado com eles à mesa, né? Muitos publicanos e pecadores, né? Então, pecadores de modo geral, pessoas que estavam com uma vida irregular, se eram ladrões, o que eram, a gente não sabe, mas eram pessoas que eram consideradas pessoas pecadoras, né? E estavam sentados com Jesus e seus discípulos. Eram pessoas, os publicanos, por exemplo, eram pessoas odiadas pelos judeus. Eram judeus, tá? Os publicanos eram judeus, eram pessoas tiradas do próprio meio ali da população, né? Pessoas com capacidade para realizar esse trabalho. Eram pessoas tiradas ali da própria população dos judeus para cobrarem os impostos dos próprios judeus. Então eles eram
eles eram odiados pela população, né? Porque é como se fossem, eram pessoas que eram compradas, né, pelo Império Romano, porque eles ganhavam, acabavam ganhando bastante dinheiro e passavam a maior parte do dinheiro para o Império Romano, né? Então eram pessoas que eram odiadas pela população, né? Né, Florzinha? Então, os escribas dos fariseus, né, que eram todos ali que ajudavam no templo, né, faziam cópias dos escritos, né, faziam os registros e tal. Vendo-o comer com pecadores e publicanos, diziam aos seus discípulos, ele come com publicanos e pecadores. Era uma coisa ruim, era uma coisa mal vista. Por quê? Porque o comer, né, sentar à mesa, era uma coisa até religiosa, né? A gente sabe disso, né? Que eles lavaram as mãos antes de comer. Então, era todo um procedimento religioso. Moisés, né, colocou lá nas suas regras de boa conduta, de etiqueta, né, as regras religiosas para o povo judeu, um cuidado todo especial ali ao comer, né? E Jesus tratava desse momento do comer no momento de sociabilização com pessoas de má vida, o que acabava sendo muito mal visto pelos fariseus, pelos escribas, né? Tá? E aí Jesus, ouvindo isso, diz, né, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas pecadores, né? Aqui a gente tem que lembrar que os doentes são aqueles, talvez, que já sentem a necessidade do auxílio, né? Tanto que se aproximaram de Jesus, curiosos, sedentos, estigmatizados socialmente, necessitados de algum conforto espiritual, né? Então são doentes que já percebem a doença, né? Já não estão satisfeitos com tudo que têm tido, mas querem algo mais, tá? Então são doentes que já estão em busca da cura. Não quer dizer que os sãos, aqueles que se acham sãos, né? Isso que eu estou querendo dizer. Aqui no caso, os sãos não são os verdadeiramente sãos. São aqueles que não se acham doentes. São aqueles que não acham que estão doentes, é isso, né? São aqueles que não acham que estão doentes, mas estão muitas vezes mais doentes do que os outros, inclusive. Vocês entenderam? Estão mais doentes do que os outros. Eles só não se detectaram ainda, eles não detectaram a doença. Isso fica muito claro quando Jesus fala para os fariseus que, em verdade vos digo que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que eles. Ora, os ladrões e as prostitutas talvez fossem esses doentes que precisavam de médico, mas entrarão primeiro no reino dos céus do que eles, os fariseus. Por quê? Porque os fariseus ainda não perceberam que precisam de médico. Né, Maria? Então eles são doentes também, só que não se aperceberam da doença. Tá? Por isso que ele falou também, eu vim para que os cegos vejam, e para os que veem se tornem cegos. Ou seja, né, eu vim para que aqueles que estão cegos enxerguem, né, para aqueles que estão meio desorientados, meio perdidos, ou até cegos mesmo do corpo, enxerguem. Né? Mas isso usou muito como metáfora também. Mas aqueles que veem ou que falam que veem se tornem cegos. Para aqueles que acham que veem, acham que estão enxergando tudo, né? Acham que estão sabendo de tudo, aí eles se tornam cegos. Eu vim para a confusão de muitos em Israel, né? É uma confusão porque eles estavam muito certos do que sabiam, só que estavam errados na verdade, né? Então eu vim para a confusão de muitos em Israel. Isso, né, Flor, né? Isso é para todos nós. Nós precisamos, né? Nós somos esses cegos aí que precisam de luz, nós somos
né? Um representante desses fariseus também em muitas ocasiões, tá? Nós somos essas pessoas todas aqui. Então não vim chamar os justos, mas pecadores, né? Ou até aquelas pessoas que estão bem, né? Aquelas pessoas que estão bem no estilo de vida delas, tal, estão vivendo bem, né? Então esses estão bem, não são esses que precisam propriamente de ajuda, mas são aqueles que realmente estão demonstrando uma necessidade maior, né? É como quando Jesus fala da parábola lá da ovelha perdida, né? Então, que quando tem uma que que desapega ali do grupo, né? Se desgarra do grupo, então aquele que está cuidando deixa as 99 e vai atrás daquela. Porque aquelas que estão ali bem, não são essas que precisam de muita atenção, mas é aquela que está lá desgarrada, né? Então, continuando aqui, nós vamos agora para o capítulo 2, versículo 18, acerca do jejum, tá? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, tá? Olha, os discípulos de João, mas que João? João Batista, né? Por quê? Porque João Batista, ele pregava o jejum, né? Ele praticava o jejum, ele seguia uma disciplina rígida lá né? Perto lá do Rio Jordão, onde ele batizava as pessoas, né? Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, né? Ele seguia uma dieta rígida, né? Então seguia lá as práticas de oração, jejum e arrependimento, né? Pregava o arrependimento. Jesus depois continuou pregando o arrependimento, né? Dos erros, dos pecados, tal, porque a situação básica de melhoria é o arrependimento, né? Então, os discípulos de João, por quê? Porque João já tinha vários discípulos. Esse era o objetivo de João ter vindo antes de Jesus. Para ter realmente discípulos, muitos que seguiam João depois passaram a seguir Jesus. Tá? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles vêm e lhe dizem: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, porém os teus discípulos não jejuam? Tá? Porque eles estavam seguindo a orientação de João. E os fariseus seguindo as orientações, né, da crença deles, né, do judaísmo, nessa questão do jejum. Tá? Então foram perguntar para Jesus: por que nós, discípulos de João, os discípulos, os fariseus, todos nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Não é? Se isso é uma questão tão importante ali na época, em termos religiosos, e você, né, está se dizendo aí filho de Deus e tal, e por que os teus discípulos não jejuam? Tá? Isso é muito interessante, essa parte aqui também. Disse-lhe Jesus: acaso os convidados das núpcias podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Olha que interessante. Acaso os convidados das núpcias podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Olha que interessante, pessoal. Jesus é o noivo, né? Ele está ali em meio às núpcias, que é o tempo que eles vão ficar juntos ali, os discípulos de Jesus, esses anos que eles ficaram juntos, né? Então é como se fosse as núpcias, a festa, o banquete de luz que Jesus está proporcionando. Né? Jesus, o noivo, né? É aquele personagem que se distingue ali de todos os outros, está ali com a veste nupcial, está ali né, com a sua aura, toda a sua irradiação de amor, de luz, de sabedoria. Ele é o noivo. Né? Então, estão todos os convidados ali. Os convidados são os discípulos, todos aqueles que se aproximam de Jesus, né? Podem os convidados, numa festa de casamento, né, jejuar enquanto o noivo está com eles? Você imagina, pessoal, que vocês são convidados para uma festa de casamento.
né? Vocês foram convidados para uma festa de casamento. Aí o noivo gastou, a família do noivo, gastaram o dinheiro que tinha e que não tinha para fazer a festa de casamento. Tudo do bom, do melhor, bebidas, comidas, né? Alegria, enfeitaram de flores o salão, né? Tá todo mundo ali alinhado, tal. E começa a servir os quitutes, começa a servir as bebidas, tal. E o noivo está ali conversando com os convidados. Aí os convidados ficam recusando a comida, a bebida, né? Porque eles estão de regime, né, Silvia? Os convidados estão de regime, né? E não querem sair do regime deles, né? Como é que o noivo vai ficar, pessoal? O noivo vai ficar chateado, a família do noivo, então, né? Que gastou dinheiro que não tinha para fazer a festa e vai sobrar um monte de comida, vai sobrar um monte de bebida porque o pessoal está de jejum. Não faz sentido, não é? Vocês quando vão numa festa de casamento, vocês fazem isso? Isso a gente chamaria até de uma falta de consideração, não seria? Quase um insulto, né, Marcinho? Então, dentro do bom tom, vamos dizer assim, dentro da etiqueta, né, das regras sociais, isso seria quase que um insulto, seria uma desfaçatez, né, como a gente falaria, né? Criaria um constrangimento, né? Que uma pessoa ou outra não possa comer porque tem diabetes, ou porque tá pós-operatório aí, tudo bem, ainda vai lá, né? Falta de educação, né, Flávio? Agora, todo mundo fazer isso não dá, né? Então, olha que interessante essa imagem, né, pessoal? Eu acho muito legal essa imagem, por quê? Porque os discípulos estavam diante de um banquete de luz, diante de um verdadeiro banquete de luz. O noivo está ali com eles. A festa está ali acontecendo, a festa de luz, de conhecimento, de amor. Vocês imaginam o nível de elevação dessas vibrações. Jesus muitas vezes falava assim, vós já estáis limpos pela palavra. Quer dizer, só a palavra de Jesus já limpava todo o ambiente. As irradiações eletromagnéticas, né? E limpavam o ambiente, produziam uma sensação de bem-estar, né? E por que vamos pensar então, por que nós jejuaríamos? Qual que seria o objetivo religioso, vamos dizer assim, da prática do jejum? Não é? O que vocês acham? Qual que é o objetivo do jejum? Religiosamente falando, qual que é o objetivo do jejum? Não é diminuir as expressões materiais para aumentar as expressões espirituais? Em resumo é isso, não é? Não consigo ver uma outra grande razão para o jejum, senão diminuir as expressões materiais para aumentar as expressões espirituais. Diminuir a influência da matéria para aumentar a influência do espírito. Intuitivamente, vários povos perceberam isso, várias correntes religiosas e filosóficas perceberam isso, que era preciso uma certa contenção da vida material para que se ganhasse em termos espirituais. A gente vê isso no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre falando, a gente vê isso nos Mensageiros, o Aniceto falando, não propriamente do jejum, mas fala a respeito da diminuição do uso de carne, né, de uma vida mais reta com relação ao estômago, tal, né? Então a gente vê isso ao longo da história, né? A Elizabeth está dizendo aqui, jejum como ato de penitência, né? Exatamente, né? Um ato de contrição, né? De renúncia. Tem muito esse aspecto de renúncia das coisas materiais, para que o espírito ganhe em expressões espirituais. Eu faço um sacrifício, né? Um sacrifício da matéria para obter uma graça espiritual, né? Então, tem esses aspectos, né? Aí a Silvia, mas não é o que entra na boca, mas o que sai. Então, isso também é importante, exatamente. Isso faz parte aqui desse ensino, né, Silvia? Exatamente. Né? Que embora seja importante, todos os povos sempre utilizaram desse tipo de procedimento,
tem uma importância relativa, é isso que Jesus está demonstrando aqui, ainda tem uma importância relativa diante de outras coisas que podem suprir essa questão do jejum. Né? Tem uma importância relativa. Então, pessoal, se o jejum seria esse ato de renúncia às coisas materiais para se ganhar em expressões espirituais, e eles estão diante de Jesus, que é todo amor, toda irradiação de luz, qual que seria a necessidade deles nesse momento? Né? Praticamente não havia, é isso que Jesus está dizendo. Como é que eles vão jejuar se estão diante do... Para que eles vão fazer isso se estão diante do noivo, se estão diante aqui dessa festa de luz, onde tudo é elevação espiritual? Não há, eles não vão ver necessidade nesse momento, eles não vão sentir nesse momento. Isso fica muito claro na continuidade do ensinamento, né? Olha só, durante o tempo que o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Né? Diante do... Som ok, pessoal? Tá dando para ouvir, né? O som tá normal, né? Que apareceu um aviso aqui diferente. Tá normal, né? Tá, ok. Então, durante o tempo que o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Tem outros evangelhos que a tradução está um pouco diferente, né? Falam para que eles vão jejuar, eles não precisam jejuar. Mas o sentido é esse, para que eles vão jejuar? Eles não vão sentir essa necessidade, né? Mas dias virão, Jesus continua dizendo, quando o noivo for tirado deles, naquele dia, então jejuarão. Né? Olha que interessante. Então, quando o noivo for retirado, quando ele não estiver mais intimamente ligados ali, fisicamente próximo, né? Vivendo reencarnado, quando ele não mais estiver ali com os discípulos, naqueles dias eles jejuarão. Porque eles vão sentir necessidade. Eles vão sentir necessidade de... Por enquanto eles não estão sentindo necessidade. Porque eu estou aqui proporcionando essa aura, essa luz com que eu envolvo a cada um deles. Mas quando eu não estiver mais próximo deles aqui, aí eles vão sentir necessidade. Tá? Fica claro, né, pessoal? E na sequência aqui, é muito interessante também, né? É muito interessante na sequência aqui, olha, o versículo 21, né? Ninguém costura remendo de pano não alvejado sobre veste velha, pois tira a inteireza dela, o remendo novo da veste velha, e o rasgo torna-se pior. Eu achei que nessa tradução ficou mais confusa do que em outras traduções que eu já vi. Porque, resumindo, traduzindo em miúdos aqui, ninguém costura remendo novo em pano velho, em roupa velha. O resumo da ópera aqui é esse. Tá? É isso que Jesus fala, que em outras traduções ficou mais claro. Acho que ficou um pouco confuso aqui nessa tradução. Ninguém costura remendo de pano não alvejado sobre veste velha, pois tira a inteireza dela. Né? Então, aí depois Jesus fala assim, ninguém lança vinho novo em odres velhos, senão o vinho romperá os odres. O vinho se perde e também os odres. Mas lançam vinho novo em odres novos. Então, gente, vamos resumir isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é uma questão de bom senso e uma questão prática também, né? E Jesus está associando isso à questão do jejum, tá? É na continuidade da questão do jejum que ele está falando isso. Por quê? Nós somos a roupa velha, vamos dizer assim. Nós somos a roupa velha. E o jejum, uma tentativa de mudar a nossa constituição, vamos dizer assim, só que é uma mudança superficial. É como se fosse tentar remendar com tecido novo as roupas velhas. É uma mudança superficial. A questão não é de ficar remendando, é isso que Jesus está dizendo. A questão não é ficar remendando, a questão é mudar a própria roupa.
Vocês entendem isso? Esse negócio de jejum, você pode cultivar o jejum. Os fariseus cultivavam o jejum, mas o coração deles estava cheio de rapina. Ou seja, era uma mudança, era o caiado por fora e por dentro cheio de podridão. Adianta isso? Adianta ficar querendo remendar? Vocês entenderam? Eu acho fantástico, pessoal, isso. Sabe? Eu acho que, nossa, Jesus nessa passagem aqui, ele foi extremamente interessante aqui, né? Então, Jesus está falando, não é uma questão superficial, pessoal. Não adianta vocês ficarem na exterioridade. Cultivando jejum, tem que mudar a substância, a própria essência das pessoas, os conceitos. Tem que mudar o pensamento, o sentimento, né? É uma coisa interior, é uma mudança interior. Não adianta ficar remendando, tá? Mas nós precisamos mudar a nossa veste. Aí nós temos que vestir a veste nupcial, né? Fazendo paralelo com a parábola do festim de bodas. Nós somos o odre, nós somos o vaso. Nós temos que mudar a substância desse vaso. Temos que nos tornar um vaso novo, para recebermos um vinho novo. Né? Então é uma mudança mais profunda do que continuarmos com as mesmas coisas velhas, tentando fazer uma mudança de superfície. E isso é o que a gente tem tentado fazer há muito tempo. A gente muda de religião e continua. A gente muda de discurso, e até de religião, mas continua com a mesma prática egóica. Né? A essência do nosso comportamento continua a mesma. A gente só muda a aparência, só muda as vestimentas, as rotulações e continua com os mesmos problemas, né, pessoal? Então, a proposta de Jesus é diferente, é uma mudança profunda, uma mudança substancial, né? Então, não adianta a gente... É como a gente hoje querer... eu vou parar de comer carne, vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, né? Principalmente essa questão de alimentação hoje, que às vezes vira uma coisa até polêmica, né? E tem a ver com o que a gente está falando aqui. Pessoal, mais importante do que parar de comer carne é mudar sentimentos, né? Os espíritos falam, ajuda, né? Você mudar a sua alimentação, né? Ajuda, né? Eu citei aqui vários... Os missionários da luz, os mensageiros falam a respeito disso, né? Da matança dos animais e tal, né? E o respeito que a gente tem que ter com os animais. Agora, mais importante, inclusive, do que a questão da alimentação, é a nossa atitude diária e constante com relação aos nossos sentimentos, né? Com relação aos nossos conceitos sobre a vida, né? Sobre tudo, né? Então, às vezes a pessoa começa a se apegar tanto nessa questão da alimentação que esquece do resto, né? Então, a vida da pessoa passa a ser uma constante preocupação com o alimento, né? Uma constante preocupação com o alimento. Mas aí Jesus fala, olha, não é o espírito maior do que o corpo, não é? Não é? Então, essas coisas exteriores, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Vamos tentando melhorar, mas mais importante do que isso é a mudança profunda, né? A Beth, é o mais difícil mudar os sentimentos que deixar de comer determinados alimentos, né? Então, a nossa mudança ela vai ocorrer em vários aspectos, né? Mas a gente precisa, em questão de prioridade, priorizar uma mudança mais profunda, né? Se puder ir adequando os hábitos para mudar também devagarzinho. O jejum, por exemplo, pessoal, morre mais gente no planeta hoje por excesso de comida do que por falta. A gente conter um pouquinho, até diminuir um pouquinho o quanto de comida a gente come. Isso aí é uma questão até de saúde física hoje que faz bem pra gente. Faz bem para a saúde, faz bem. A gente provavelmente vai viver mais do que as pessoas que se alimentam muito, porque esgota mais rapidamente o organismo, né? Então, isso é importante, é interessante, né? Agora, desde que seja acompanhado também por uma atitude mental, emocional mais positiva, né? Pessoal, nós terminamos aqui o estudo de hoje, então, né? No versículo 22. Semana que vem, a gente pega aí do capítulo 2, versículo 23, tá? E a gente dá sequência aí, né?
Ah, mas sim, a raiz disso tudo é a disciplina íntima, que acaba influenciando em tudo, né? Alimentação, pensamento, sentimento, atitudes, é verdade. Que é uma coisa legal, né? A disciplina, a gente cultivar essa disciplina, né? Isso é bem legal. A gente só não pode fazer disso um ponto de honra, né? Como os fariseus faziam, né? É, se considerando mais puro do que os outros, né? Usar isso para se sentir melhor do que os outros, né? Porque aí já começaria as expressões do orgulho, né? Se aproveitando de supostas superioridades e para se sentir acima dos outros, né? Então a gente só tem que tomar esse cuidado, né, Marcinho? Mas tá bom, pessoal. Então vou me despedindo de vocês. Obrigado, Zélia, Beth, Mara Amiga, Zélia, Silvia, Filomena, Diana, Marcinha Cortes, Leila, Flor, Índia, Elcio, Flávio, Maria e Andreia. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aí.